grande alegria voltar aqui nesse projeto, que é um projeto extremamente importante, e ver que algumas pessoas aqui mantêm a fidelidade e continuam participando todas as quintas-feiras. Adonias só me dá bomba, né, pessoal? Faz parte da doutrina, hein? Da próxima vez eu vou falar, não, deixa eu escolher o tema. Na verdade, a brincadeira aqui, o tema ele é extremamente pertinente para aquilo que a gente discute aqui, para o momento que a gente vive. Mas quando eu digo isso é porque o tema ele é muito vasto e eu vou tentar condensar ele nesse período que a gente tem, né? E essa questão da identidade, da vocação do nosso país. E não tem como a gente não fazer uma discussão aqui sociológica, uma discussão histórica, uma discussão antropológica e até mesmo uma discussão atual, para a gente tentar entender um pouco que país nós vivemos, quais são os desafios, quais são os problemas que nós já enfrentamos, mas são problemas que eles teimam em permanecer. Eu vou tentar aqui levantar dentro... Opa! Agora que eu vi aí, tá com a câmera desligada, mas aí no chat, grande Caio, prazer tê-lo aqui, viu, Caio? Caio, que é um menino aí de ouro, é um grande defensor da pessoa com deficiência, lá da cidade de Santa Rita de Caldas. Para quem não conhece, vale a pena conhecer o Caio. Eu vou tentar, pessoal, me concentrar aqui, porque aqui na vizinhança, os atleticanos, depois de 50 anos, né, Léo? Estão aí muito felizes. Não sei nem se o Léo vai conseguir concentrar aqui. Está aí a câmera desligada e tirou a camisa do Atlético depois de 50 anos da gaveta. Mas aqui está buzina, foguete. Mas eu gostaria de iniciar a minha fala, pessoal, a partir de uma questão, de um viés histórico, né? Fazendo aqui algumas reflexões sobre o conceito de identidade nacional, né? E aí eu faço algumas perguntas, né? Algumas perguntas aqui para vocês refletirem. Primeiro, o que nos une? Para pensar. O que nos une enquanto brasileiros? Segunda pergunta, o que cria em nós um sentimento de pertença a esse país? Terceira pergunta, o que nos faz brasileiros? Quarta pergunta, por quê e para que fazer parte de uma nação? Quinta pergunta, isso está muito na moda agora. O que nos levaria a matar ou até mesmo a morrer por essa nação? Eu pensei exatamente em começar com essas 5 perguntas e vou dizer para vocês que é uma provocação aqui, um tanto quanto até forte, porque essas perguntas, elas não são fáceis de responder. Essas perguntas, elas levaram e levam a diversos autores no campo das ciências humanas a se debruçarem, a estudarem,
Porque essas indagações elas estão diretamente ligadas à questão da identidade nacional. Apesar de que esse termo identidade nacional ele não ter um consenso, não existia ali entre diversos autores uma linha ou até mesmo uma conceituação que seja única. Só para vocês terem ideia, alguns autores vão dizer que identidade nacional seria um compartilhar das mesmas ideias, das mesmas noções, das mesmas crenças, até mesmo dos mesmos preconceitos, da mesma língua. Para outros, identidade nacional é uma construção. Até mesmo pode ser uma narrativa inventada. Narrativa inventada. Alguns vão até dizer que é impossível construir uma identidade nacional. Por outro lado, uma terceira linha, e aí essa eu particularmente gosto mais, que é de um grande sociólogo chamado Florestan Fernandes. Ele vai dizer que a identidade nacional é um negócio tão profundo, mas tão profundo, que envolve as mais viscerais paixões de um indivíduo. Olha que interessante. As mais viscerais, ou seja, aquilo que parte lá do fundo da nossa alma, aquilo que mexe com o indivíduo. E isso é interessante, porque o que mexe com o nosso ser brasileiro? O que nos provoca essa identidade do ser brasileiro? E é interessante que eu vou dizer para vocês que, antigamente, nós tínhamos uma coisa que mexia com praticamente todos os brasileiros, que era a seleção brasileira. Hoje, nem isso mais. Talvez o torcer para o Ayrton Senna, quem não se lembra aí daquela música. Estou só dando um exemplo. Depois a gente pode discutir isso aqui enquanto grupo, né? Também, alguns vão dizer que, muitas vezes, essa identidade nacional ela é apropriada pelos governos, apropriada por determinados grupos políticos, e essa utilização da identidade ela está ligada aí a alguns interesses que são ambíguos, certo? E aí eu vou dizer para vocês que, dentro dessas diversas visões, eu tenho comigo uma ideia. Não dá para criarmos identidade, seja o que for isso, não dá para nós construirmos a nossa identidade, entendermos a vocação, sem primeiro nos conhecermos como povo. Sem primeiro nos conhecermos como povo. Ou seja, o povo ele precisa se olhar no espelho. E ele precisa se olhar no espelho, sobretudo, da sua cultura. E perceber que essa cultura ela nos dá uma identidade própria, uma linguagem própria. Porque quando a gente faz isso, pessoal, quando a gente se olha no espelho, nós temos a capacidade de nos criticarmos, temos a capacidade de fazermos uma autorreflexão enquanto povo, temos a capacidade de olharmos o que está errado na questão do nosso convívio em sociedade. E até interessante, porque quando
o Adonias me convidou e me lembrou na segunda-feira, eu não consigo me desligar das responsabilidades que eu tenho. E essa responsabilidade de estar aqui com vocês, ela é muito grande. Estou dizendo isso porque eu fiquei pensando durante a semana toda nessa questão da identidade, nessa questão da vocação. E aí, no dia que nós tivemos aqui a reunião com a secretária de Educação, eu pensava exatamente no que eu estou dizendo para vocês agora. Quando alguém vai fazer uma apresentação do seu trabalho e apresenta algo como se tudo tivesse as mil maravilhas e não consegue fazer uma autocrítica de si mesmo, e não consegue fazer uma autocrítica do seu trabalho. Se tem algo que é importante nós fazermos nesse momento da nossa história, é a autocrítica enquanto povo brasileiro. O que nos levou a esse momento que nós vivemos, a esse momento de discurso de ódio, de polarização em todas as instituições? Em todas as instituições. Por que essa falta de identidade, que inclusive a gente percebe até na apropriação por determinado grupo das cores do país? Daqui a pouco a gente discute, tá? Mas só mesmo para colocar aqui essas perguntas, né? Então, alguns vão dizer que essa identidade nacional ela começa a ser criada no final do século XIX. E, infelizmente, essa identidade nacional ela teria sido construída num conceito de raça. Quando aquele grupo que começou a pensar na mudança do Império para a República, e esse grupo se apropria de um discurso que estava muito presente na Europa, que era o discurso racialista, que depois se transforma num discurso etnocêntrico, ou seja, tendo uma etnia no centro, que seriam os brancos, que governariam o país. E isso traz um grande problema, porque se é nesse momento que se constrói a identidade, como vão dizer alguns, olha como que a coisa começa errada. Porque a gente começa a nos desagradarmos diante da nossa própria identidade. Porque enquanto alguns países constroem a sua identidade, a sua vocação, a partir da ideia da superioridade do povo, de um passado esplêndido, de uma língua bonita, o nosso país começa a construir a sua identidade a partir da supremacia de uma raça, que considerava que outras eram inferiores e que, por isso, o país tinha um clima onde a maioria da população não gostava de trabalhar racionalmente e olhava a miscigenação, a mistura racial do país, como algo ruim. E aqui não é uma fala minha. Quem enxerga isso é um grande pensador brasileiro chamado Darcy Ribeiro. Alguns aqui devem ter lido a obra dele, O Povo Brasileiro, que vai dizer que a nossa identidade ela é construída a partir de bases negativas. Ou seja, me lembrava do Darcy Ribeiro, explorei bastante na minha vida como professor. Ele dizia o seguinte: brasileiro tem um sentimento de que algo lhe falta. Ele é incompleto. O povo brasileiro
sempre tem na sua cabeça que o melhor está por vir. Sempre a vida vai melhorar no futuro. Ou seja, nós somos um povo que projetamos a ideia de que tudo ainda está para ser construído. Homens e mulheres são inacabados. Isso fala de Darcy Ribeiro, viu, pessoal? Bom, ainda dentro dessa questão da identidade nacional, e para mim é por isso que eu brincava com a Donesa, mas para mim é um assunto tranquilo de debater e de trazer para esse espaço aqui, porque eu, no último mestrado que eu fiz, eu trabalhei, entre outros pensadores, um francês chamado Chartier. E o Chartier ele trabalha com a questão de identidade nacional, dizendo o seguinte, porque eu trabalhei em tráfico de escravos, né? Então não tinha como fugir do Chartier. Chartier fala que a identidade nacional ela sempre vem atrelada a uma ideia de que grupos que têm interesse em impor a sua visão ideológica vão estar presentes. Então, a ideia dele é o seguinte, que a identidade nacional sempre estará atrelada àquele grupo que quer criar a identidade como imposição das suas ideias. Aí eu vou dizer o seguinte, no Brasil, essa identidade, isso é complicado e é importante, porque aí a gente entende um monte de coisa que acontece. No Brasil, a nossa identidade, ela não partiu do povo, ela foi imposta pelo Estado. E um Estado que, durante a sua existência, ele utilizou até de intelectuais, de pensadores, para criar propostas que unissem o povo, tendo como base os interesses da elite governamental. Gente, com todo respeito aqui, mas a gente precisa analisar o presente, analisar o momento, certo? Vamos pegar aqui, vamos pegar um governo recente, certo? Governo recente. Vamos pegar os governos do PT, para a gente entender até algumas frases. O melhor do Brasil é o brasileiro. Sou brasileiro e não desisto nunca. Lembram disso? Tem uma terceira que eu estou tentando me lembrar dela. Aí, vamos lá. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. São slogans, são frases, são tentativas de grupos ou de partidos políticos ou do próprio Estado, uma forma midiática para tentar impor essa questão de identidade. O Chartier, ele também fala uma outra coisa que eu me lembro nesse momento, que além de muitas vezes é o Estado que impõe a sua identidade, por outro lado, você tem abrangência. Até onde que isso vai? Quando eu digo isso, só para a gente pensar aqui, o que eu estou falando, para tentar simplificar aqui, é que essa questão de abrangência da construção da identidade que vem através do Estado, ela é ao contrário, por exemplo, do folclore, que em determinada comunidade ele aparenta ser vivo, com hábitos, com costumes restritos, onde ali a identidade nacional ela talvez nem chegue.
Porque enquanto a identidade nacional ela quer ser universalista, expandindo por toda a população, a identidade popular, a identidade de comunidade, ela é preservada de forma natural. O que eu quero dizer com isso? Se as propostas de identidade não forem assimiladas pela população, ela não vai ter influência sobre os sentimentos, sobre os atos. E aí vem uma questão para a gente pensar e depois, quando a gente abrir para a discussão, vocês me ajudarem nisso. Quando, então, essa tentativa de construção de identidade ela não consegue abranger todo mundo, ela não consegue fazer com que o Estado, os grupos dominantes, logrem êxito nesse sentido, aí a gente vai para um problema. Essa legitimação ela acontece não pelo consentimento, mas pela violência. Quando eu falo de violência aqui, eu não falo de violência pela simples agressão, mas de violência no marketing, na propaganda, na anulação do outro. Pessoal, o tema não é fácil, não. Não sei se vocês estão conseguindo me entender. Não é um debate simples, né? Mas a gente vai tentar aqui simplificar no máximo. O fato da identidade nacional ser uma representação, o fato da identidade nacional ela ser uma construção a partir dos grupos dominantes, isso gera algumas questões. Porque, em alguns lugares, essa identidade nacional ela vai estar presente na língua, no passado, na história, nos hábitos, no temperamento do povo. Alguns vão dizer que, para melhor explicar, para melhor exemplificar essa questão, a gente precisa voltar um pouquinho aqui num sujeito chamado Oliveira Viana e num outro sujeito chamado Gilberto Freire. Aí eu estou falando especificamente do povo brasileiro. Tentar simplificar aqui o pensamento do Oliveira Viana. O Oliveira Viana, pessoal, ele vai dizer que a identidade nacional no Brasil ela se desenvolveu a partir de uma concepção voluntarista, ao contrário do que eu falei anteriormente do Darcy Ribeiro. Ou seja, o povo brasileiro se conhecia, o povo brasileiro ele já tinha uma estrutura, o povo brasileiro já tinha uma psique projetada, o povo brasileiro entendeu que a sua unidade ela precisava estar centrada no Estado. Então, o que o povo brasileiro entendia a importância do Estado. E aí, aparecem dois caras para criticar isso aí. Gilberto Freire, como eu disse, e Sérgio Buarque de Holanda. O Gilberto Freire ele vai dizer o seguinte: o Brasil ele é muito complicado você criar uma identidade nacional, porque a identidade regional ela supera a identidade nacional. Gente, eu vou dar um exemplo aqui simples de como que é difícil você falar de identidade nacional.
Uma vez eu estava num grande encontro da Renovação Carismática e eu estava na fila, e na fila para comprar salgado, na minha frente tinha um nordestino, atrás de mim tinha um gaúcho. O que eu chamava de pastel, o gaúcho chamava de risole, o nordestino chamava, nem lembro mais. Mas é a mesma coisa da nossa mandioca, que é conhecida como macaxeira no Nordeste, como aipim no Rio Grande do Sul. Então, o Gilberto Freire, ele vai dizer, difícil. Só tem uma coisa que pode levar esse país a criar uma identidade nacional, que é qualificar as raças, e entender o bom relacionamento entre as raças. Que a mestiçagem brasileira deveria ser entendida como a brasilidade. E lembra que a elite construiu algo contrário? Gilberto Freire defendia que o Brasil deveria se orgulhar das suas origens, se orgulhar das suas raízes, porque através dessas origens e das raízes construídas pela presença do elemento indígena, do africano, do europeu, que se misturaram aqui, era assim que o Brasil deveria, então, entender o seu processo civilizatório. O Gilberto Freire criou ali uma teoria que depois foi chamada de mito racial, né? Gente, olha que interessante. A pergunta aqui, né? Se vocês quiserem anotar, para depois a gente conversar. Existe uma democracia racial aqui no país? Será que a nossa identidade, ela de fato pode ser atribuída à brasilidade, a essa questão da mistura das raças? Nós nos entendemos como povo, nos aceitamos como povo, porque vivemos harmoniosamente bem? Aí, essa questão da identidade com o Estado, ao longo da história, ele vai monopolizar esse poder, que é um poder simbólico. Então, como que o Estado fez ao longo do tempo para levar essa questão da identidade no Brasil, ao longo do tempo? Aí poderia pegar vários exemplos de governo, mas eu vou resumir dizendo o seguinte: teve Estado que apelou para o sentimentalismo, governo, melhor dizendo, houve governo que apelou para o patriotismo, até mesmo para preconceitos, interessante isso, e até xenofobia. Se a gente pegar, por exemplo, a Era Vargas foi um momento em que o antissemitismo esteve presente entre nós. Também, pessoal, nessa questão da identidade, é importante se criar um componente emocional. O componente emocional, ele também vai estar sempre presente nessa questão da construção da identidade. Início do século XX, o Estado usava professores, policiais, servidores públicos para obter informações acerca da população brasileira, para saber como criar um sentimento de pertença na população. Gente, vamos lembrar que nós estamos falando de Brasil aqui, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente for nos Estados Unidos, essa questão ela é muito clara, essa identidade é muito clara. Eu não conheço os Estados Unidos, eu não fui. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, lá no interior do interior, é muito comum a pessoa colocar uma bandeira americana na porta da sua casa.
E ela sabe o significado daquela bandeira. Ela tem identificação com aquela bandeira. Ela sabe que aquela bandeira ela é construída a partir das ideias iluministas. Qualquer americano sabe disso. Que a liberdade é azul, a igualdade é branca e a fraternidade é vermelha. Ele sabe o que representa o 4 de julho. E como a partir de 4 de julho, aquela bandeira que é erguida leva ao surgimento do hino. Pede para um brasileiro aí explicar de onde vêm as cores da nossa bandeira. Ah, o verde são as matas, o amarelo é o ouro, o azul é o céu, que não tem nada a ver. Ou até mesmo nós aqui, gente, eu estou falando por mim, tá? A gente for cantar o nosso hino, ele gera dificuldades. A nossa bandeira tem um detalhe que é interessante, que ajuda a gente pensar até na questão da identidade. Vocês já pararam para pensar que os vizinhos têm 3 cores na bandeira? Porque essas 3 cores, elas levam exatamente a essa tríade iluminista: liberdade, igualdade e fraternidade. Por quê? Essas bandeiras são políticas. A nossa bandeira tem 4 de propósito. Para ser uma bandeira apolítica. Sem que essa bandeira ela promova engajamento, ela promova contestação contra o Estado. Compreendem? O francês ele olha para a bandeira dele e fala: opa, peraí, esse Estado aí está me tirando a liberdade. Esse Estado ele está me tirando a igualdade. Então, eu não posso concordar com isso. A nossa, não. A nossa ela foi construída pensando exatamente para ser uma bandeira de 4 cores, para não envolver engajamento político. Aí a gente podia viajar na maionese aqui, eu iria longe, por isso que eu falei que aqui o negócio é muito profundo. Por que escolheram Tiradentes, por exemplo, para ser a figura do herói nacional? Porque se sabia muito pouco sobre ele. Quando Tiradentes foi escolhido, tem uma frase para mim que é a melhor de todas. Que sorte a nossa que esse Cristo não tenha deixado nenhum sudário na terra. Que sorte a nossa que esse Cristo não tenha deixado nenhum sudário na terra. Se esse Cristo não deixou nenhum sudário, é fácil eu criar uma imagem dele e é fácil eu criar uma história em torno dele. Vamos lá. Abriu parênteses, eu dizia que no início do século XX, os servidores públicos, os professores, eles eram utilizados para tentar entender, né, de que forma que a população pensava, qual era o sentimento da população. E aí a educação, as escolas, elas vão ter um papel fundamental nessa ideia de construção da identidade. O problema é que havia esse trabalho, no entanto, não havia direitos. Não existia direito. E essa é uma questão interessantíssima na construção da nossa identidade. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, nos outros países da América Latina, a população ela conquistou os seus direitos em uma ordem
muito interessante. Os primeiros direitos conquistados foram os direitos civis. Posteriormente, os direitos políticos, para finalmente conquistarem os direitos individuais, civis, como o direito ao voto, como o direito, tema do Enem aí, de existir enquanto pessoa, posteriormente os direitos políticos, para finalmente os direitos individuais, a liberdade de expressão, liberdade de imprensa, etc, etc, etc. No Brasil, foi o contrário. No Brasil, essa regra ela não foi seguida aqui. Tem um livro que todo mundo podia ler aqui. Fácil leitura, tranquilo e muito bom para você entender o que eu estou falando. História da Cidadania no Brasil. Zé Murilo de Carvalho, um gênio. História da Cidadania no Brasil. Zé Murilo de Carvalho. Gente, nós vamos conquistar os nossos direitos individuais, aliás, os direitos políticos depois dos direitos civis. Os direitos civis foram os últimos a serem conquistados na Constituição de 88, quando, por exemplo, racismo foi estabelecido como crime inafiançável, né? Isso gera alguns problemas que depois a gente vai entender. E daqui a pouco eu vou chegar onde eu quero, tá? Que para mim é o maior problema de todos, da falta da identidade. Tem gente que não vai gostar do que eu vou falar, mas a gente precisa falar, né? Tem um cara que eu gosto muito, se chama Eric Hobsbawm. Ele vai dizer o seguinte, e ele estudou o Brasil, que no Brasil, toda a questão nacional, toda a questão de identidade e o nacionalismo, de uma certa forma, ficou nas mãos do Estado. Quando isso acontece, isso é um instrumento poderoso. E aqui no Brasil, a gente tem um exemplo exímio, que é o exemplo do governo Vargas, né? A situação do Estado influenciando a formulação da consciência nacional sobre a população. E é por isso que, no governo Vargas, para criar essa identidade, para impor as questões propostas pelo Estado, Vargas estabelece o que a gente chama de ditadura. O Hobsbawm ele fala que quanto mais o governo se apresenta como democrático, mais vai ser necessário o povo consentir nas propostas dele. E aí o recurso da violência física ele não pode mais ser utilizado sobre a população. Aí essa violência física, olha que interessante, ela é substituída pela violência simbólica, expressa nos discursos identificatórios, que devem ser ampliados pelo Estado. Isso é perigoso demais, e a gente está vivendo essa questão hoje. No mundo, tá? No mundo. A substituição da violência física pela violência simbólica para a construção de identidades. E aí, pessoal, a gente tem um problema, né, nessa questão. E aí a gente vai chegar no problema que, para eu debater, discutir, para a gente conversar um pouquinho. Para mim, qual que é o grande problema de tudo isso no Brasil? É só para a gente lembrar, né? Um país que é construído a partir de um discurso, uma narrativa, de uma raça que deve conduzir essa nação,
de um povo que está incompleto, que está inacabado, que quando se tenta construir a identidade não parte do próprio povo, e por isso esse povo tem problema de se identificar, esse povo tem problema de entender a sua vocação, esse povo tem problema até mesmo para conviver entre si. Esse povo, ele aí eu gosto muito desse exemplo, né? Em 1822, nós nos tornamos independentes. Desde 1822, eu costumo dizer que o Estado fica correndo atrás da pátria e ele não consegue nunca alcançar. A pátria está lá na frente, o Estado está aqui, ou seja, quando eu dei o exemplo do hino, quando eu dei o exemplo do não entendimento da bandeira, dos nossos símbolos nacionais, isso é um fato. E aí, pessoal, vou dizer para vocês, o grande problema de tudo isso, na nossa vocação enquanto povo, na nossa identidade, ou na falta dela, é a questão do preconceito de classe. Do preconceito de classe que nós temos. Ou seja, a invisibilidade das classes populares no Brasil. De um país que institucionalizou e incorporou em todo brasileiro como uma espécie de segunda natureza que a gente precisa refletir. Essa teoria, ela é chamada por alguns de patrimonialismo estatal. Eu vou simplificar aqui, né? O que acontece? Toda ação, todos os partidos, tudo que se diz na mídia, tem influência desses pensadores que trabalharam o tempo todo para construir através do Estado. E isso é patrimonialismo, o que a gente pensa. Eu vou dizer para vocês que o Gilberto Freire é um dos que tem muita culpa nisso. O Gilberto Freire, por exemplo, ele criou, né, lá no seu livro Casa Grande e Senzala, a ideia de um brasileiro que é emotivo, aberto ao outro. Isso é muito bom. Já o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer que isso é um problemaço. Isso é muito legal, gente. Eu estou falando de dois autores aqui da década mais importante da nossa história em termos de produção e tentativa de construção de identidade. Um vai dizer, olha que beleza, as raças se misturaram, o brasileiro ele não tem preconceito, ele não discrimina ninguém. Isso criou um brasileiro emotivo, um brasileiro bondoso. Aí, o Sérgio Buarque de Holanda, para rebater essa ideia, ele criou um conceito de homem cordial. Capítulo 4 de Raízes do Brasil. O brasileiro é o homem cordial. Só que isso foi mal interpretado. Por exemplo, eu não sei como é que os seus alunos te chamam, Alberto. Como é que seus alunos te chamam? Você está falando Você é conhecido como? Você é conhecido como? Professor. Alberto, professor Alberto. Isso, professor Alberto. Qual que é o seu sobrenome? Oi? Fonseca. Na Europa, talvez o Alberto poderia dar aula 3, 4 anos para a mesma turma, para os mesmos alunos, sem que eles soubessem o nome dele.
Professor Fonseca. Mestre Fonseca. No Brasil, eu era conhecido como Cleitinho. Ô, Cleitinho! Ah. Hã? Quando os europeus vinham aqui no Brasil, e eles vinham esse tipo de tratamento, ô, professor Alberto, ô, Beto, Tom, tá aí o Tom, né? Tom Rocha. Eles ficavam admirados. Nossa, no Brasil, o brasileiro é boa praça, ele não tem essas frescuras, esses protocolos, essas etiquetas que a gente tem aqui na Europa. Aí, por causa dessas coisas, o brasileiro brincalhão e tal, criou-se essa ideia. O brasileiro é um homem cordial. Mas o Sérgio Buarque de Holanda vai falar o seguinte, ó. Por que o brasileiro é um homem cordial? Porque o brasileiro age muito pela emoção. Só que aí ele vai na raiz da palavra cordial. Cordialis. Aquilo que vem do coração. Mas, infelizmente, nem tudo que vem do coração é bom. Porque do coração não vem só o amor. Do coração vem também o ódio. E por isso que esse homem cordial é um mito. O brasileiro, antes de ser cordial, ele é violento. E aí ele dá uma série de exemplos que eu poderia citar aqui, gente, que acontece cotidianamente. Como nós somos um povo violento. Como nós somos um povo que agimos muitas vezes pela emoção. E uma emoção nem sempre é uma emoção que é boa. Aqui, em Belo Horizonte, final de semana, vocês viram, por causa do futebol, o que um grupo de cruzeirenses fez contra o atleticano. Nossa, eu estou falando nosso, tá? O nosso comportamento no trânsito. E detalhe, eu sempre estou certo. O outro sempre está errado. Ah, mas ele bateu em mim porque eu estava vendo tranquilo na minha faixa, mas ele... E aí aquela briga toda. E aí a gente poderia pegar vários fatos históricos para comprovar isso aí. Estou dizendo, então, essas coisas, pessoal, para dizer o seguinte, que nós temos um gravíssimo problema enquanto povo que ainda precisa construir a sua identidade e que, por conta disso, o maior problema de todos é o chamado patrimonialismo estatal, e esse patrimonialismo estatal ele acaba gerando uma série de problemas. Nós temos uma relação seletiva, inclusive a relação seletiva com a ética. Por exemplo, essa ética que só tem olhos para a corrupção no Estado, que acha que as classes populares são antiéticas porque apoiam o Estado quando ele é atuante. O Brasil construiu aí uma ideia de superioridade moral, mas essa superioridade moral não pode vir do pobre. Jamais pode vir do pobre. Isso tem um nome, né? Aparofobia. Aversão ao pobre. Aversão ao pobre. Vejam só, tentar aqui resumir, né? A sociedade brasileira, eu quero dizer com isso, ela construiu e ela permitiu que existisse entre nós, isso está aumentando drasticamente, uma classe de abandonados, de desclassificados, que não tem chance nenhuma de participar na competição social. Nós vivemos aí
uma diferença social que é inegável, que faz com que nós tenhamos o abandono social, o abandono político, de pessoas que não conseguem participar do mercado econômico competitivo, que passa a ser explorada como mão de obra barata, que é reduzida ao dispêndio muscular. Ah, não, esse pessoal aí vai ganhar vida. Esse pessoal aí, não, eles vão se virar. Vai ser motoboy, empregado, faxineira, babá, zelador, porteiro. De modo que nós temos o Brasil hoje, né? Porque durante muito tempo o Brasil não teve classe média. Mas quando essa classe média surge, fica mais latente, mais gritante a falta de identidade. E uma classe média que entende que os mais pobres eles devem ser, sim, estigmatizados. E quando eu estou dizendo isso, pessoal, não estou inventando, estou falando em termos de estatística, de pesquisas que foram feitas, de questão empírica. Nessa questão mesmo das famílias desestruturadas, fruto da cegueira, do debate científico, do abandono político de muitas famílias. E aí você tem, nas famílias mais pobres, a naturalização do abuso sexual dos mais velhos, os mais fortes, sobre os mais fracos e mais novos. Se a gente olha para as pesquisas nesse sentido, o que acontece de abuso sexual nas famílias mais pobres, temos uma pesquisa no Rio de Janeiro, é um negócio assustador. E aí, o povo com feridas na autoestima, na autoconfiança. E aí eu estou me referindo aos mais pobres. Também o problema na educação, que não consegue potencializar habilidades, capacidades fundamentais para que essas pessoas elas possam vencer na vida. Não falta escola. O que falta é a escola de qualidade. Eu tive a oportunidade de dar aula numa escola pública do Tocantins. Se a escola pública de Minas tem problema, imagina do Tocantins. E quantas vezes eu vi os alunos pobres da periferia olhando para o quadro negro o tempo todo, sem conseguir aprender. Porque não tinham capacidade de concentrar. Por causa da fome. Com ausência de exemplos afetivos em casa. Sem identidade paterna e materna. Como é que você desenvolve a capacidade de concentração em pessoas assim? Até mesmo nas famílias mais bem estruturadas dessas classes mais pobres, onde os pais permaneciam juntos, se esforçavam para ter uma relação afetiva, a gente conseguia entender e ver as marcas do abandono social. Como é que um menino que nunca viu um pai lendo jornal, mas apenas fazendo serviço braçal, brincando com os filhos, com os instrumentos braçais, com a enxada, com a pá, com
o capacete ali do motoboy. Como é que você espera ter sucesso escolar dessas crianças? Ou deixo aqui uma reflexão. Quando a mãe incentivava ou incentiva esse menino a estudar, esse menino olhava e falava, mas peraí, por que eu vou estudar? A minha mãe fica mandando eu estudar, mas ela que estudou, passou por uma escola, não conseguiu mudar nada na vida dela. Então, olha onde a nossa identidade vai, ou a falta dela. Porque a grande maioria dos brasileiros já nascem com um sentimento de derrota. Enquanto que em outras classes a gente tem um sentimento, não, eu nasci nessa família e tal, eu tenho um sentimento de vitória. Aí, no Brasil, criou-se recentemente uma expressão, né? Ou duas expressões, cidadão de bem e a outra, pobres honestos. Quem que é o pobre honesto? É aquele que aceita vender a sua força de trabalho, a sua energia muscular, por um preço pífio. E aqueles que não aceitam e partem para a delinquência, esses são chamados de ralé. E o problema é que os pais, as mães da ralé, não tem nem o que falar, né? Porque vão dizer para esses o quê? Não, vai estudar. Ou então, não, não tem problema você trabalhar para ganhar menos de um salário mínimo. Então, pessoal, a falta de identidade nos levou a esse problema. O problema do abismo de classe, da aparofobia, de um moralismo seletivo, que vê, por exemplo, que todos os nossos problemas estão na corrupção e no combate a ela, mas não vê problema nos abandonados sociais. E aí a gente tem que tomar cuidado com essas narrativas, com esse discurso que está muito na moda hoje em dia, né? Aí alguém pode dizer, não, professor Cleiton, mas é assim mesmo. Alguns até usam a Bíblia. Pobres sempre os tereis. Jesus disse isso, mas a gente tem que entender o contexto e o que ele quis dizer. E ele quer dizer que pobres sempre os tereis por duas coisas. Ou por uma questão de catástrofes ou desastres naturais, que pode levar ao aumento da pobreza e da miséria, ou por culpa dos homens. Ou por culpa dos homens. E aí, pessoal, quando o Estado ele aparece para tentar resolver e solucionar esse problema, esse Estado ele é chamado de assistencialista. Esse Estado está dizendo, vão dizer o seguinte, que esse Estado está criando vagabundo. E aí está um problema de identidade. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. O que mais se aproxima dessa questão que a gente chama de doutrina social da igreja? Qual tipo de Estado, então? Qual tipo de identidade que nós devemos buscar e que é uma vocação natural do ser brasileiro? O Estado que se preocupe com o bem-estar de todas as famílias e assegure a elas o futuro dos seus filhos.
Esse é o objetivo de uma economia justa, democrática, que a gente pode chamar de economia de Francisco, que é isso que ele fala. Para isso, esse Estado ele não pode se resumir a salário, a renda. A renda tem um papel essencial. Ela permite comprar o remédio, ela permite pagar o aluguel, ela permite pôr comida na mesa. Mas o que é importante também é pensar no que alguns chamam de salário indireto. Ou seja, quando o acesso ao consumo se torna coletivo. Quando os mais pobres, eles dispõem de um sistema público de saúde, de educação, de cultura, de segurança, que no público é tão bom quanto no privado. Vou dar um exemplo aqui. O canadense, ele tem um salário inferior ao americano. Mas se o canadense quiser, ele tem creche de graça para o seu filho no seu bairro. Ele tem escola com infraestrutura esportiva, rua arborizada, que melhora a sua qualidade de vida. No Canadá, o acesso ao serviço de saúde, sob forma de serviço público, gratuito, universal, sabe quanto que se gasta no Canadá por pessoa na saúde? $3.500 por ano. Nos Estados Unidos, que muita gente defende, o americano, se ele quiser, ele tem que tirar do seu bolso, em média, $9.500, que sai do bolso. E detalhe, sabe o que disse recentemente uma pesquisa? Que o sistema de saúde do americano é um dos piores do mundo. Salário indireto é oferecer aos mais pobres, a esses que têm tantos problemas, o salário indireto. Saúde de qualidade, educação de qualidade, segurança, cultura, acesso ao lazer, infraestrutura, que passa por uma rua asfaltada, por um rio limpo, que assegura a ele uma energia elétrica barata, uma banda larga gratuita, como já existe em tantas cidades do mundo. Vocês estão vendo onde que essa discussão nossa nos levou? Para encerrar aqui, tem muita coisa para falar, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como que a gente vai criar identidade de nação com tanta desigualdade entre nós? Com tanto preconceito de classe entre nós? Como que nós vamos criar identidade de nação se amanhã 120 milhões de pessoas nesse país não sabem o que vão comer? É o que a gente chama de insegurança alimentar. Que 13 milhões e meio de pessoas estão desempregadas. Que 34 milhões de pessoas estão no trabalho informal. Que desses 13 milhões e meio, 6 milhões e 300 mil pessoas já perderam a esperança de conseguir emprego. E isso gera uma série de outros problemas, de transtornos emocionais, de depressão coletiva. Como que eu vou falar de identidade do povo se eu acesso o meu celular logo pela manhã e recebo a imagem e o vídeo, melhor dizendo, de 3 mães correndo atrás de um caminhão de lixo, pedindo para o motorista parar para elas tentarem pegar um pouco de comida?
Como que eu vou falar de identidade de um povo se toda a identidade desse povo ela foi construída de forma violenta a partir do Estado e muitas vezes esse Estado veio para impor aquilo que aquele Estado, aquilo que aquele governo pensava naquele momento. Eu volto, então, às perguntas iniciais. O que nos une? O que cria em nós o sentimento de pertença? Se eu estiver errado, a terceira pergunta que eu fiz foi o que nos torna brasileiros, não é isso? O que nos fez, o que nos faz brasileiros? Por que ser parte dessa nação?